como você aplicar IA nas construtoras, dentro do nosso dia a dia das obras. As pessoas que não têm inteligência artificial, o que que eles têm que fazer? Clicar, criar etapa por etapa, criar tarefa por tarefa. Mas a questão é o seguinte: eu vou voltar no Airo e vou falar para ele: traz para mim a obra Residencial Martins. Então, ele buscou lá, aqui na minha base de dados, a obra Residencial Martins, que foi aquela que a gente cadastrou, tá aqui as informações e tudo. E aí aqui eu vou falar para ele: sugira para mim um planejamento residencial para essa obra. Um planejamento não, uma EAP. Então vamos ver. Então ele já dá aqui, ó, sugestão de planejamento EAP para a obra residencial. Sugestão de planejamento EAP para a obra residencial Martins. Aqui vai uma sugestão completa de estrutura analítica do projeto para a sua obra residencial. Aí ele fala aqui, ó, se você aprovar essa sugestão, diga simplesmente, pode aplicar, confirmar ou salvar. Eu aplicaria o planejamento completo no sistema, criando todas as etapas, subetapas e tarefas automáticas. Caso queira refinar algo antes, exemplo, mudar nome, tal, me avise. Então vamos lá, vou colocar para ele, pode aplicar. Planejamento aplicado com sucesso. Então vamos aqui agora na planejamento. E antes vocês viram que estava vazia, que foi uma obra que a gente criou agora, que é ao vivo. E voilà, a mágica aconteceu. A sua EAP criada através de uma inteligência artificial. Isso aqui, pessoal, isso é produtividade. Então, o que está por trás dessas IAs? Muita tecnologia aliado a uma rede gigantesca de informações. Essas IAs, elas são treinadas com as informações do mundo todo. Então, tudo quanto é tipo de informação que está disponível na internet, essas IAs conseguem pegar, elas conseguem processar e elas conseguem te entregar em linguagem natural. Então, é isso que está por trás dessas IAs. Muita tecnologia, um banco de dados gigantesco. Beleza. Entendendo o que está por trás, como tirar o melhor proveito dessas IAs agora dentro das minhas obras? Uma IA, você só consegue tirar um bom proveito quando você tem dados organizados, quando você tem dados centralizados. Então, a primeira coisa, uma construtora, uma pessoa que trabalha com engenharia, com gestão de obras, e ela não tem dados organizados, é muito improvável que você tire o melhor proveito dessa IA, porque uma IA, ela trabalha com organização. Então, quando você organiza bem os seus dados, você vai ter o melhor proveito dessa IA quando você interagir com ela. Eu quero falar um outro ponto aqui. O segredo que ninguém te conta sobre os modelos gratuitos de IA. As pessoas usam o ChatGPT, usam o Claude, o Gemini de forma gratuita, só que elas não usam nem 1% do que aquela IA pode te entregar. E aqui vai uma notícia feliz que eu quero te dar hoje, que é, ainda bem que existe a versão paga das IAs. Aí você fala, Pedro, mas ainda bem? Mas por que ainda bem? Se eles disponibilizam a gratuita, eu quero usar a gratuita, eu não quero tirar dinheiro do meu bolso. E aí, pessoal, é aí que eu falo que tá o segredo que ninguém te conta. Que você não usa nem 1% da capacidade desse modelo, da capacidade computacional do que esse modelo pode te entregar. E falando nisso, quais as principais IAs para a construção e engenharia? Você falou, Pedro, aí do que é a IA, o que está por trás, a versão paga, a versão gratuita. Mas beleza, eu decidi usar IA hoje aqui na minha rotina, no meu dia a dia. Por onde que eu começo? Quais são as principais IAs que eu preciso ter aqui no meu dia a dia, no meu fluxo de trabalho, para que eu realmente possa tirar o melhor proveito dessa IA? Então, a primeira delas é a mais conhecida de todas. Essa daqui tem só 800 milhões de usuários no mundo todo. ChatGPT. O ChatGPT, eu comparo ele como um estagiário de obra. O ChatGPT, ele é muito bom para fazer, sim, relatórios, para fazer laudos. Ele é como se fosse um estagiário. Você tem que escrever algo muito extenso, algo repetitivo, o ChatGPT, ele é um estagiário de obra. Então, ele faz muito bem esse papel. Só que eu tenho uma notícia para te dar. O ChatGPT, ele não é a melhor IA para construção e engenharia. O máximo que ele chega é ser um estagiário de obra, para fazer funções ali que são mais repetitivas de escrita. Pedro, por que que você diz isso? Porque existem ferramentas mais poderosas, ferramentas que te entregam um resultado muito melhor no seu dia a dia e entregam o principal, aquilo que eu falei lá atrás, organização de dados. Sem organização de dados não adianta. Uma IA não vai te entregar aquilo que você quer. Gestão de dados, organização de dados. É engraçado que quando eu chego na obra, a primeira coisa que eu olho no canteiro de obras é se ela está organizada ou não. Deixa eu te falar um negócio aqui. O cliente, quando ele chega na obra, ele não entende se a fundação ela foi de estaca profunda ou estaca rasa, ou se foi de sapata, foi de baldrame. O cliente não entende isso, não. O cliente ele não entende de MPa, FCK, se tu colocou aditivo na argamassa ou não. Ele não entende disso, não. Porque o cliente é leigo, ele não estudou engenharia, ele não tem a prática de construção civil que você tem. Mas tem uma coisa que o cliente entende: limpeza e organização. O cliente ele entende isso. Então a primeira coisa que ele vai perceber: poxa, obra organizada, muito bom. Opa, obra limpa, muito bom. Então, organização e limpeza. E aí ele vai falar assim, cara, esse construtor aqui é bom. Você pode saber nem o que é um planejamento, o que é um orçamento, mas se o seu ambiente está organizado, se o seu ambiente está limpo, você ganhou um ponto ali. Por quê? Porque você mostrou para ele aquilo que ele entende. Do mesmo jeito são as inteligências artificiais, pessoal. A inteligência artificial, ela só entende aquilo que é organizado e quando os dados estão limpos. Você fala, ah, Pedro, mas o ChatGPT, se eu perguntar para ele sobre o planejamento de obra, ele vai me responder. Vai, ele vai te responder sobre o treinamento mundial que deram para ele. Mas ele não vai saber responder sobre a obra que está sendo construída no condomínio, na cidade tal, no lote tal, do fulano de
de tal, da construtora tal. Olha só o nível de detalhe, de níveis que eu fui me aprofundando. O ChatGPT não vai responder isso para você. Esse é o grande segredo de como a gente pegar as melhores IAs e transformá-las realmente em nossas funcionárias. Então, falando do ChatGPT, ele é um estagiário de obra. Segunda IA, Cloud AI, como um assistente virtual. Aqui a gente começa a mudar um pouco a brincadeira. Essa IA aqui, a Cloud AI, ela é uma IA que foi desenvolvida por uma empresa chamada Anthropic, e ela é uma das concorrentes aí principais do ChatGPT. A Cloud AI, ela já tem esse poder computacional e ela já te dá liberdade para a organização desses dados. Que você sai de um bate-papo ali com... Tem gente que usa o ChatGPT como terapeuta, né? Você sai ali de um bate-papo ali com seu estagiário e você começa a jogar o jogo realmente das pessoas que querem transformar a inteligência artificial em um funcionário do seu dia a dia. E aqui no Cloud AI você já consegue fazer isso. E a última IA, eu deixei ela por último, porque ela vai mudar o jogo da construção civil. Eu tenho o prazer de apresentar ela para vocês, que é uma IA que foi criada 100% para a construção civil. Uma IA pensada para engenheiros, pensada para construtores, pensada para arquitetos, pensada para empresários da construção civil, pensada para gestores de obras. Essa IA foi pensada para vocês, porque ela saiu da cabeça de alguém que é dessa área. Ela saiu da cabeça de alguém que é da construção civil. Ela saiu da cabeça de alguém que é engenheiro, que está no dia a dia da obra, que sabe a rotina, que entende como é que é os processos. Então essa IA saiu desse ambiente, do ambiente real de obra. Mas o que é o Iron? O Airo, como vocês estão vendo escrito aí, é a IA que irá revolucionar a gestão de obras e construção. Então, ela é a IA para o engenheiro civil e para todos os profissionais que eu acabei citando. E aqui eu quero apresentar ela para vocês. Esse é o Airo. O Airo, ela é a compilação de tudo aquilo que eu falei ali atrás. Ela vai fazer o papel de ChatGPT como estagiário, ela vai fazer o papel de armazenamento de dados como o Cloud faz, e ela vai fazer o papel de gerir esses dados durante todo o período da sua obra. O Airo é a primeira IA que ela junta IA com ERP e comunica com outras IAs também. Mas vamos lá, vamos passo a passo para vocês entenderem. Ela é um software normal, um software onde você faz login e senha, e eu entro com o meu login e a minha senha para ter acesso àquela tela. Então aqui eu tenho acesso a essa tela inicial. E aqui, como vocês podem ver, não é algo tão diferente como é o ChatGPT, como é o Claude. É uma caixa de conversa onde você vai interagir aqui com o IA. Qual que é a grande sacada por trás dessa Iron? Primeira coisa, além dessa tela aqui de chat conversacional com o IA, eu tenho toda uma aba aqui do lado que faz toda a gestão das suas obras. Então aqui, além de você ter uma IA para acompanhar e analisar suas obras, você tem toda uma interface para cadastrar, acompanhar os seus clientes. Você tem aqui uma aba para acompanhar e cadastrar as suas obras, os seus fornecedores, para você cadastrar o seu catálogo de insumos, para você construir os seus planejamentos, os seus orçamentos, parte financeira, estoque, as configurações para você configurar aqui a sua empresa, configurar aqui a sua construtora. Então, aí você fala assim, Pedro, mas isso aí é um RP que eu uso aqui na minha construtora. Qual que é a diferença? Que a maioria dessas funcionalidades aqui você vai usar o Airo, que é a primeira inteligência artificial para a construção civil do mundo. Por exemplo, na sua parte de planejamento. Eu tenho aqui, ó, uma EAP criada, e essa EAP criada aqui dentro, ela foi criada 100% por uma inteligência artificial. Tudo isso aqui, para quem tá no dia a dia da obra, para quem faz esse papel aqui de fazer isso aqui, cara, isso aqui é trabalhoso, isso aqui é chato. Mas hoje você tem a IA para fazer isso para você. Então o Airo ele vai otimizar 90% aí do seu tempo do que de tarefas repetitivas que você fazia antes. Então vamos lá para demonstrações aqui dentro do Airo agora. O Airo ele foi projetado para seguir um processo. Então a primeira coisa que você tem que ter cliente. Qual a primeira coisa que nós vamos fazer no Airo? Cadastrar um cliente. O cadastro desse cliente, você pode fazer ele tanto aqui pela interface do Airo, vai ter aqui ó, os dados para você colocar se é uma pessoa física ou jurídica, colocar o nome completo, CPF, e-mail, cidade. Então, esse é o primeiro fluxo de trabalho. Você fala, ah, Pedro, mas aí eu não quero usar aqui esse formulário, não. Você pode vir aqui e fala, e aí, Airo, tudo na paz? Como faço para cadastrar um cliente? Então, ele vai conversar aqui com você, como ele vai te dar as mesmas instruções que estão lá. Ó. Informações obrigatórias, informações adicionais recomendadas, né? Você pode colocar lá. Eu tenho um cliente chamado Renato Martins. E com o CPF 035, 830, 411, 25. Outro CPF fictício aqui. Cadastra ele aí para mim. E voilá. Cliente cadastrado com sucesso. E ele te pergunta, e aí, quer completar o cadastro dele? Posso adicionar telefone, e-mail? E aí, se você quiser adicionar, mas isso aí são dados opcionais, né? E aí você fala, Pedro, mas esses dados foi para onde? Tá aqui dentro do Aire. Cadastrou para você de forma automática, centralizou os dados, organizou. Então, cadastrei o meu primeiro cliente. Agora, vou cadastrar a minha obra. Eu posso, mais uma vez, cadastrar aqui o nome da obra e tal. Ou eu venho no Aire e fala, Aire, meu cliente, Renato Martins, precisa cadastrar uma obra.
aqui conosco. O que preciso fazer? Mais uma vez, ele vai te instruir o que precisa ser feito na obra desse cliente. E mais uma vez ele vai te dar aqui, ó, quais são as informações necessárias. Primeiro, nome da obra, endereço, cidade, estado. São as informações obrigatórias. Se você não der o mínimo obrigatório para ele, ele não vai criar a obra. A obra com o nome Obra Residencial Martins, com endereço Rua das Laranjeiras, número 15. Fica na cidade de São Paulo. E aí ele vem aqui, ó. Precisa também da data de início dessa obra. Então vamos colocar aqui que ela vai iniciar, colocar que ela vai iniciar dia 3/12/2025. Olha só, ele busca o meu cliente lá, o Renato Martins. Ele buscou o meu cliente, que já está na minha base de dados, criou a obra e colocou como status planejamento. E aí me deu os próximos passos sugeridos para essa obra. E a obra cadastrada com sucesso. Se eu quiser visualizar com mais detalhes, tenho aqui a localização, o cronograma, valores, entrando na minha aba de fornecedores. E obra, ela depende de quem, gente? Ela depende de toda uma cadeia de fornecedores. Engenheiro não faz obra sozinho, arquiteto não faz obra sozinho, cliente não faz obra sozinho, precisa ter os fornecedores. Então aqui mais uma vez, uma tela pensada para você cadastrar os seus fornecedores. E no mesmo processo que nós fizemos lá para cliente, para as obras, a gente pode fazer para os nossos fornecedores. Eu quero cadastrar um fornecedor. Aí você fala comigo aqui, Pedro, você só pediu para cadastrar um fornecedor. Por que você não pediu para cadastrar esse fornecedor vinculado já à sua obra lá, Renato Martins? Porque um fornecedor meu pode atender várias obras minhas. Eu tenho que criar um catálogo de fornecedores. Beleza, cadastrei o fornecedor. Então eu tenho um cliente, eu tenho uma obra, eu tenho os fornecedores. E o que uma obra precisa para poder continuar e para ela acontecer? A gente precisa de quê? Materiais. Precisamos dos insumos para que essa obra aconteça. E aqui nós temos um catálogo de insumos. Do mesmo jeito que nós vamos fazer o nosso catálogo de fornecedores, nós também temos nossos catálogos de materiais. Então aqui, se eu clicar em novo insumo, posso cadastrar aqui tijolo. Só como exemplo mesmo. O valor, colocar aqui 1,50. E aqui, quando eu cadastro lá os meus fornecedores, então vamos supor, eu tenho uma cerâmica específica que já entrega para mim. Quando eu colocar eles lá no catálogo de fornecedores, eles já vão aparecer aqui para mim, ó. Então vou colocar aqui essa Cimentec só para fins de exemplo. Então tá lá, ó, tijolo, quem é o meu fornecedor? Cimentec. Beleza. Tenho aí as principais coisas para eu iniciar uma obra. Se a gente tentasse cadastrar uma obra sem cliente, o sistema não deixaria. Se tentássemos cadastrar uma obra sem ter materiais, o sistema ele pode até deixar, mas a obra não sai do lugar. Então o Airo ele foi pensado num processo, em seguir um processo de gestão ali. E aí a gente chega no planejamento. Como a gente pode ver aqui, ó, a obra residencial Martins, a gente vai ver o planejamento aqui, não tem nada criado. E agora? As pessoas que usam ERPs normais, que não têm inteligência artificial por trás desse ERP, o que eles têm que fazer? Clicar, criar etapa por etapa, criar tarefa por tarefa. Mas a questão é o seguinte, eu vou voltar no Airo e vou falar para ele, traz para mim a obra residencial Martins. Então, ele buscou lá, aqui na minha base de dados, a obra residencial Martins, que foi aquela que a gente cadastrou, tá aqui as informações e tudo. E aí aqui eu vou falar para ele, sugira para mim um planejamento residencial para essa obra. Um planejamento não, um EAP. Então vamos ver. Então ele já dá aqui, ó, sugestão de planejamento EAP para a obra residencial. Sugestão de planejamento EAP para a obra residencial Martins. Aqui vai uma sugestão completa de estrutura analítica do projeto para a sua obra residencial. Ela segue um template padrão otimizado para construções residenciais, incluindo etapas, principais, subetapas e tarefas com durações estimadas em dias úteis. O que é dias úteis? Não considera sábado, domingo e nem os principais feriados nacionais, considerando um cronograma realista de cerca de 12 a 18 meses. E aí ele te traz aqui, ó, que você quer que ele faça. Aí ele fala aqui, ó, se você aprovar essa sugestão, diga simplesmente, pode aplicar, confirmar ou salvar. Eu aplicaria o planejamento completo no sistema, criando todas as etapas, subetapas e tarefas automáticas. Caso queira refinar algo antes, exemplo, mudar nome, tal, 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 me avise. Então vamos lá, vou colocar para ele, pode aplicar. Vamos ver aí o que vai acontecer. Planejamento aplicado com sucesso. Planejamento completo foi criado para a obra Residencial Martins, com 13 etapas principais, 39 subetapas, 117 tarefas. Então vamos aqui agora na aba Planejamento. E antes vocês viram que estava vazia, que foi uma obra que a gente criou agora, aqui ao vivo. E voilá, a mágica aconteceu. A sua EAP criada através de uma inteligência artificial. Isso aqui, pessoal, isso é produtividade. Então, quando chega nesse ponto aqui, a IA ela já fez todo o trabalho manual por você. Nessa parte aqui, pessoal, eu é que sou o planejador. Eu sou o engenheiro. Eu não vou deixar a máquina dominar aqui nesse momento. Então, aqui vai a minha auditoria.
Então, primeira coisa que eu vou analisar, durações. Eu pretendo iniciar que dia? Coloquei 13/12 aqui, ó, para iniciar a minha obra. Então, vou lá e coloco 3/12, dou um Enter. Pronto, ele já vai trazer aqui, de forma automática, o fim previsto com base na data que eu estimei para começar aquela atividade, e o fim ele vai trazer de forma automática, excluindo sábados, domingos e feriados nacionais. E aqui eu poderia preencher todas as outras. Vou colocar aqui algumas, algumas datas aqui de exemplo. E o que que acontece? Eu estou aqui na minha subetapa de preparação do terreno. Então eu estimei aqui que é um dia para limpeza do terreno, locação de obra. Isso aqui vai ser uns 4 dias para alocar a minha obra. Então ele já vai reajustar as datas aqui de forma automática. Instalação de tapume, uns 2 dias. Então pronto. Então eu tenho aqui a preparação do terreno, que ela vai começar dia 3/12, ele pegou a menor data, e ela vai demorar 10 dias, terminar 16/12, que ela pegou a data mais longa para essa subetapa. E aí quando eu colocar aqui as datas da infraestrutura provisória, ela vai alimentar a etapa principal, que é o planejamento, que é os serviços preliminares, colocando o primeiro marco da minha obra. Eu vou fazer isso aqui, só para vocês terem noção. Vou colocar umas datas mais longas aqui, fictícias. Então tá aí, ó. Ela alimentou as subetapas acima, e aí nós temos o nosso primeiro marco dessa obra. 30 dias só nos serviços preliminares, conforme as datas que nós colocamos para cada tarefa. Então, ele calcula de forma automática as outras tarefas. Quando eu vincular o contratado lá na minha obra, assinar o contrato, eu vou dar um check na contratação e automaticamente esse fornecedor vai aparecer aqui para mim. Ele é o responsável que foi contratado para fazer a limpeza desse terreno. Então, a organização dos seus dados estarão dentro aqui do Airo. E depois do planejamento criado, nós temos aí a criação do nosso orçamento. E o orçamento também é uma das etapas que demanda um bom tempo para que seja criado. E aqui no Airo, venho aqui, ó, em ver orçamento, com apenas um clique o orçamento ele é criado para mim também de forma automática. Então, em vez da pessoa passar horas e horas ali se debruçando para fazer de forma manual o seu orçamento, o seu planejamento, qual que vai ser a missão agora aqui da pessoa que for acompanhar esse planejamento? É estar apertando esse botão de play aqui, ó. Vai ficar apertando o botão de play e analisando o planejamento para ver se o previsto, que é o que está de um cinza mais escuro aqui, e o real, o que realmente está acontecendo. Então, esse é o poder de comunicação de um ERP que tem inteligência artificial na sua essência, que é o Airo. Essa foi a apresentação do Airo. Aí a pergunta que não quer calar: como ter acesso a essa IA, o Airo? Então, vocês entenderam qual que é o poder dessa ferramenta? Vocês entenderam o que realmente ela é capaz de fazer, que é algo prático. Ela não é uma IA que apenas conversa com você, troca ideia ali no chat. Ela não é seu terapeuta de obra, ela realmente faz o trabalho por você. Como ter acesso a essa IA? Como ter acesso a todo esse poder computacional? Como ter acesso a essas integrações com as maiores IAs? E como integrar elas às suas obras? Clique no link na descrição aqui abaixo, faça o seu cadastro, porque através desse link você vai ter 7 dias grátis do Airo. Então cai para dentro e implemente o Airo hoje ainda nas suas obras. Vamos lá!